Questão 8, uma questão do Enem, do ano passado, 2023, ela trata de sistema de polias, pesos e forças. Vamos verificar aqui, vamos ler o enunciado para tentar entender o que ele está pedindo. Olha só. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2 com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força, né, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas dos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis, e que não há dissipação de energia. Então, é um cenário ideal que a gente fala em física, tá, gente? Para essa academia, qual deve ser a razão entre as massas M2 e M1, né, informada aos usuários? Ou seja, quanto que vale aquela conta ali, a massa M2 sobre a massa M1? É a razão mássica, a razão da massa, entre massas, no caso, que deve ser informada aos usuários. Ou seja, o que está acontecendo? Se você, a pessoa antes que malhava nesse aparelho tipo 1, né, ela empregava uma certa força aqui para levantar uma certa quantidade de peso aqui, com a massa M1, ok? Ora, com o aparelho novo, essa pessoa que utilizava o aparelho 1, ela tem que ser orientada lá pelo personal, alguém da academia, né, para que ele possa agora, né, aplicar a mesma força aqui, né, saber como é que funciona o sistema, no caso aqui, para garantir que ele malhe na mesma carga, da mesma forma que ele malhava na máquina 1. Por que isso? Porque o sistema interno da máquina 1, repare, é diferente da máquina 2. Aqui é o aparelho 1 e o aparelho 2. O aparelho 1, ele é composto por 3 polias fixas aqui, ó. Aqui tem uma polia fixa, aqui tem uma polia, aqui tem outra polia fixa, aqui tem outra polia fixa. Elas são fixas, estão presas. Essas polias, no caso, elas têm capacidade de quê? De alterar a direção das forças. Porque polias fixas só fazem isso. Polias fixas, vou pagar isso aqui, tem essa finalidade, alterar a direção das forças. Então, por exemplo, né, aqui, olha só, o enunciado traz para nós essa informação. Aqui, ó. Já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças. Então, o enunciado já me deu uma resposta já. E outra, a polia móvel divide as forças. Isso é chave para resolver o problema. Por quê? Uma força, né, de tensão ou tração aqui, no caso, né, aplicada no cabo, ela tem a sua direção alterada pelas polias fixas, por exemplo. Olha só. A pessoa implementa uma força aqui para levantar esse bloco de massa M1. A força que a pessoa emprega aqui, vertical para cima, se transmite de que forma, né? Ao longo da polia. De tal maneira que uma força também aqui, o equivalente, né? Ó, essa força F vai estar apontada aqui, ó. A força F, deixa eu tirar isso daqui, tá? Vai ter uma força F aqui, vou colocar na cor azul para não confundir, que é justamente o quê? Essa mesma força F aqui fora. A mesma força em valor, né? Observe o seguinte, aqui, ó. Aqui tem uma força F, vertical para cima. Então, o sistema de polias é capaz de transmitir, né, essa força aqui para essa configuração, trazendo para cá, ó, para levantar esse bloco de massa M1. Por quê? O sistema de polias fixas fazem isso. As polias fixas elas alteram a direção, entendeu? Como assim? Ora, a força aplicada está aqui para cima. Só que nesse ponto, por exemplo, se eu for analisar entre as polias, a força vai estar assim, ó. Vai estar uma coisa na horizontal. Aqui já vai estar mais para baixo aqui na polia, entendeu? E por sua vez agora está aqui assim. Ou seja, essas alterações de força, né? Alterações da direção, força, né? Acontece porque as polias fixas fazem isso, proporcionam isso, ok? Então eu vou apagar isso aqui para limpar, né? Para não ficar muito sujo. Então olha só, essa força F, ela é simplesmente aplicada, né? No bloco de massa M1 por meio do sistema de polias. Então, se eu for desenhar aqui separado o bloco M1, ó, por exemplo, vou desenhar aqui o corpo de massa M1. Vamos lá. Quais são as forças que atuam no bloco de massa M1? Quais são as forças que atuam no bloco de massa M1? Ora, esse corpo tem massa. Se ele tem massa,
ele tem peso. E peso é uma força sempre vertical para baixo. Então, no bloco M1 tem a força peso, P1. O peso de 1. Ok? Tem um P1 aqui, P1. O peso de 1. Mas também tem, como nós vimos já, a força de tração, feita pelo cabo de aço aqui para cima, vertical para cima. Tração. Ok? Força de tração. Aqui. Beleza. Vou chamar de tração 1. Em peso 1, né? Tem mais alguma força no bloco M1? Não, não tem mais uma força no bloco M1. O que acontece? Olha só. Para que esse conjunto suba com uma velocidade constante, ou seja, sem aceleração, e o enunciado fala isso aqui, ó, atenção enunciado, ó, com velocidade constante, então sobe, né, elevar as cargas com velocidade constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele sobe sem aceleração. Subir sem aceleração, ou seja, aceleração igual a zero, né, implica o quê? Implica dizer que ele sobe com velocidade constante. Isso quer dizer que não há uma resultante de forças, há um equilíbrio de forças, ok? Então, com essa condição, pelo fato de o enunciado me dar que a velocidade é constante, ou seja, a aceleração é zero, eu posso afirmar que a tração T1 ela é igual em módulo ao peso P1, ok? De igual modo, se eu for analisar também o corpo, a situação do corpo 2, né? É o mesmo cenário, só muda a máquina, mas a condição também ela é a mesma, ou seja, a condição é a mesma. Qual é a condição mesmo? De que no bloco de massa M2, né, aqui é M2, ele sobe e desce também de forma a não ter aceleração, mas ele tem a massa M2, tem o peso dele, P2, ok? Tem massa, logo tem peso. Vou botar aqui, ó, as forças que atuam no bloco 2, P2. Ora, ele também é puxado para cima. Mas observe que aqui é uma polia chamada de polia móvel. A polia móvel, nessa polia móvel, ela tem a capacidade de quê? Ó, o enunciado fala aqui, ó, dividir as forças, ó. Divide forças. Como assim? É porque essa polia, ela é capaz de provocar, né, a aplicação de duas forças. Ela pega essa força F aqui, ok? Essa força F vai ser a mesma aqui, ó, por exemplo, ok? Aqui, porque esse ramo aqui só tem polia fixa, mas chega nela, ela é capaz de dividir essa força aqui, ó. Tem duas aqui, então essa aqui. Então eu tenho F e F, beleza? Então o que acontece? Eu tenho T e T, duas forças de tração aqui, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho no bloco, tenho essa força aqui, né? E tenho essa outra aqui. Opa, vou botar uma coisa mais certinha aqui, né? Tenho essa força aqui, por exemplo, né? E tem uma outra aqui, ó. Isso que eu vou ter. Tem duas forças de tração, no caso, né? Então eu teria, né, essas forças aqui, que eu vou chamar aqui. Cada uma vale T1, né? Igual aqui, porque. Vamos lá, vamos chamar de. Essas duas forças aqui, na verdade, ó, né? A gente vai ver, ela é o quê? Cada uma dessa aqui é metade dessa força F. Enquanto que aqui, essa força aqui era a própria força F, não é isso? Então aqui eu poderia substituir T1 por F também, ó, que era a própria força F. E aqui eu faço que F é igual a P1. Essa aqui é a primeira equação nesse caso aqui, ó. Eu vou botar, vou destacar aqui, tá? Equação 1 é isso aqui. Mas também é possível aqui, ó, ver qual condição. Aqui tem o P2 para baixo, beleza. Aqui eu tinha a força F. Se isso aqui, como ela sobe alinhado, sobe constante, cada um desses vetores aqui tem que ter o mesmo valor. Só que a soma dos dois equivale ao próprio F aqui, ó. Então tem o quê? Isso aqui na verdade vai ser F sobre 2 e F sobre 2, porque cada um vale metade de F. Ok? Não, corrigindo. Desculpa, pessoal. Aqui, ó. Aqui, na verdade, aqui vale F. Cada uma dessas vale F, tá? Aqui vale F. E aqui vale F. É isso aí. Agora sim. Nesse caso aqui, tem 2F para cima. Então, 2F tem que ser igual a P2. Por quê? Porque o sistema sobe com velocidade constante. Para que isso aconteça, seja possível, acontece.
é que essas duas, soma dessas duas aqui tem que ser igual ao peso aqui embaixo, não é isso? Então eu tenho que ter aqui embaixo, né? Vou desenhar aqui. Aqui eu tenho o próprio F e aqui tem outro F. É o que tem aqui, né? E aqui a gente viu lá, nós falamos que nós temos a força peso. Aqui eu tenho o peso P1, não é isso? Vou botar aqui, peso P1. Ó. Vou botar ali o desenho nosso ali. E aqui eu tenho o peso P2, digamos assim. Ok? Aqui eu tenho P1, aqui eu tenho P2. Esse é o sistema de força em cada bloco de massa, M1 e M2. Então, beleza. Então, pegando essas equações aqui, olha só, né? Então, aqui, a outra, só tem duas equações. Tem essa equação que está no retângulo verde clarinho e a equação que está no retângulo laranja. O que acontece? Olha só, dessa equação aqui, né? Vamos lá. Tem que F é igual a P1, mas P1 é igual a M1 vezes G. Porque a gente viu que P a gente calcula como M vezes G. A gente sabe disso, que P é M vezes G. Então, dessa equação F é igual a M1 vezes G. Dessa outra equação aqui, né? Eu vou botar para cá, ó, eu tenho o quê? Eu tenho aqui 2Fs é igual a quem? M2 vezes G. Beleza? Então tem essas duas equações aqui, ó. Tem um sistema de equação, ó. Beleza? Vou resolver aqui embaixo o sistema de equação. Eu tenho o quê? Então, como é que eu faço isso? Eu pego o valor de F, por exemplo, e substituo aqui, ó. Então, se F vale M1 vezes G, eu vou ter que colocar M1 vezes G aqui dentro do F aqui, ó. Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes, no lugar do F aqui, eu tenho o quê? M1 vezes G, que é igual a M2 vezes G. Ora, daqui eu tenho que 2M1 vezes G, é direto, vai ficar M2 vezes G. Aqui eu posso simplesmente cancelar o G aqui, porque ele é termo comum dos lugares. Então, daqui sai o quê? Daqui sai que, olha, observe, vai sobrar 2M1 é igual a M2, é isso? Logo, se eu fizer M2, se eu passar o M2, que está aqui multiplicando, para o outro lado, ele passa dividindo, vai ficar M2 sobre M1. E vai sobrar quem do outro lado? Vai sobrar o 2 sozinho. Então isso aqui é igual a 2. Quer dizer o seguinte, que a razão entre as massas M2 e M1, né, essa aqui é a resposta, é igual a 2. Aqui, essa é a resposta. A razão entre a massa M2 e M1, por essa distribuição de forças, né, pela dinâmica envolvida, pela física envolvida, a gente vai ver que, nesse caso, a resposta é M2 sobre M1 vale 2. Essa é a razão mássica. Uma questão que caiu, né, no Enem ano passado. Então vejam aí, essas coisas caem em Enem, tá? A gente fala em sala de aula, a gente não fala à toa, né? A gente é chato em sala de aula. Pensando no melhor de vocês é porque essas coisas caem, né? Então tá aí uma questão que envolve polias, saber que as polias fixas elas alteram a direção, né, das forças, que as polias móveis dividem as forças, no caso, ok? Então tá aí, essa foi a questão 8. Um abraço.